Estamos conversando aqui com o presidente da Câmara, o doutor Marcelo Meirelles. Vamos falar um pouquinho a respeito da sessão de ontem na Câmara Municipal. O que aconteceu ontem lá, doutor? Ô Marcos, os ouvintes, ontem nós tivemos o reinício, né, das sessões ordinárias. Deixar bem claro que no mês de julho há um recesso parlamentar, mas não um recesso das sessões, mas não da Câmara. Nós trabalhamos lá durante esses 30 dias, ou vários vereadores também estiveram presentes na Câmara. E na primeira sessão do após recesso, nós tivemos uma sessão bastante concorrida, inclusive com uma plateia representada lá por um movimento Revelia, um movimento de jovens aqui de Guaratinguetá, e que reivindicam, né, as melhores condições de transporte urbano aqui de Guaratinguetá. Do transporte da reivindicação. Da reivindicação. Mas a Carolina, ela chegou a gravar, né, um áudio com um desses representantes, e nós vamos apresentar aqui aos nossos ouvintes para saber direitinho o que essas pessoas estão reivindicando e foram ontem lá na Câmara para isso. Vamos à matéria. Os movimentos de protestos no Brasil, que se desencadearam no mês de junho, levando pessoas às ruas, agora começam a ser direcionados e com focos definidos. Se o poder público esperava um pedido concreto acompanhado de uma causa, os jovens de Guaratinguetá entenderam o recado e surpreenderam a Câmara Municipal na noite de ontem, que teve sua primeira sessão pós-período de recesso. Ativistas do já conhecido movimento Revelia convocaram via rede social um encontro às 4 da tarde para que munícipes pudessem se reunir e confeccionar cartazes em frente à Câmara Municipal. O foco? Mais uma vez, o transporte público coletivo. Parte do texto convocatório contido na página do movimento no Facebook explicava a natureza do ato. O ato é contra as sucessivas violações dos direitos da população por parte das empresas concessionárias do transporte coletivo e da Prefeitura, cobrando os vereadores para que ouçam as reivindicações e atuem efetivamente em defesa do direito ao transporte. Assim que a sessão foi dada por encerrada, um dos líderes do movimento, João Luiz Lemos, pediu que os vereadores continuassem ali para uma espécie de debate, que foi aceito de imediato e durou por cerca de 40 minutos. As reivindicações principais foram redução da tarifa do transporte coletivo, não renovação do contrato das concessionárias do TUG, Transporte Urbano de Guaratinguetá, criação do Conselho Municipal de Mobilidade e Transportes. Também apoiou o ato o representante dos usuários do transporte público, Rogério Rabelo, da Comissão de Transporte Coletivo de Passageiros do município, que não pertence ao movimento Revelia, mas que apoia as reivindicações. Rogério forneceu maiores explicações à equipe de reportagem do jornal Café da Manhã. O debate ele foi solicitado pelo movimento Revelia. Quem fez o pedido foi o João Luiz Lemos, que é um dos líderes do movimento, solicitou aos vereadores que permanecessem, né, na plenária, que não se retirassem, que a gente queria fazer um debate a respeito do transporte coletivo, a gente tinha algumas perguntas, alguns questionamentos, e também tinha alguns documentos para serem entregues para os vereadores em relação ao transporte coletivo de Guaratinguetá. A primeira coisa que tem que ser bastante trabalhada, né, e melhorada, ainda é a questão da transparência. A gente verifica, por exemplo, que existe uma comissão de transporte coletivo, da qual eu faço parte, desde abril desse ano. Essa comissão ela foi reconstituída, o propósito dela era propor melhorias para o transporte coletivo de Guaratinguetá. É assim que eu recebi esse convite, com esse propósito, e não foi feita nenhuma reunião até agora. A portaria foi publicada no dia 16 de abril no Diário Oficial do município, e muitas das decisões que estão sendo tomadas, né, a respeito do transporte coletivo de Guaratinguetá está sendo feito assim à margem da participação popular, né? Então a gente, para começar, seria interessante ter essa audiência pública, né? Foi dito que será feita uma audiência pública, que não vai ser renovado o contrato com as empresas, mas que a audiência pública seja feita de forma bastante transparente, né, com bastante participação popular. Eu acho que foi interessante a postura, né, alguns comentaram até a questão do presidente da Câmara Municipal, né, o Dr. Marcelo Meirelles, né, a forma como ele nos recebeu, e os demais vereadores também. E
e movimentos como Revelia, como 100% Cidadão e outros que existem na cidade, acho que estão aí para dar voz para o povo e fazer esse link, né, do povo com os legisladores, com o Executivo Municipal. O presidente da Câmara, Dr. Marcelo Meirelles, anunciou na noite de ontem também que uma audiência pública será realizada no Espaço Vivarte ainda no mês de agosto para abordar estas questões, mas que a data ainda não foi definida. Carolina Kifuri para o Jornal Café da Manhã. Muito bem, acho que está muito bem explicado pela Carolina esta reportagem, dando todas as informações necessárias para que a população possa entender o que esse movimento foi solicitar ontem dos senhores vereadores. O senhor realmente vai marcar essa audiência pública para poder debater o que está acontecendo no transporte coletivo de Guaratinguetá, doutor? Eu queria cumprimentar a Carolina pela reportagem, pela maneira correta como foi feito, e inclusive cumprimentar os membros do Grupo Revelia. Bom, na realidade, Marcos, o que nós estamos vendo é que aqui em Guaratinguetá houve aquele movimento que todo mundo viu, e com as reivindicações, e como ela também bem definiu a Carolina, estão, a partir de agora, se tornar prático aquilo, para não ficar apenas um movimento de rua, de manifestação que não chega a lugar nenhum. Então, eu acho que eles estão certos a partir do momento que eles procuram as autoridades no sentido de que possa se dar andamento. Bom, a questão do transporte, sem dúvida alguma, pelo que eu estou sabendo, e eu também aqui quero me penitenciar, porque eu não quero invadir a área do Executivo, a gente tem que respeitar até onde vão o poder de um ou de outro, assim por diante. Mas eu estou sabendo de antemão que vai haver a licitação e que é obrigatório que tenha a audiência pública, né? Então, o que eu disse ontem ao Grupo Revelia é que essa audiência pública, né, ela deveria, um momento ímpar para que a população, ou os interessados, ou aqueles que querem discutir, compareçam e discutam. Não há necessidade de fazer outros movimentos, greve, isso, aquilo, se tem um canal para isso. E é o canal mais correto. Que é o canal correto, a pessoa vai lá, vai discutir, Agora, é preciso que nós estamos num país democrático. Nós precisamos entender que a sua opinião deve ser respeitada, ouvida, a de outros, e a decisão deve ser pela maioria. Chegar no bem comum, né? Chegar no bem comum ou através de maioria. Então, a questão de ter essa audiência pública, é evidente que vai ter. Estou informado que com certeza vai haver uma nova licitação das empresas de ônibus, e acho que uma reivindicação que foi feita por eles, que eu acho que é viável, de se ter também um conselho municipal da mobilidade urbana, assim como tem o Conselho Municipal da Saúde, da Assistência Social, transporte e tudo mais. Terá também um Conselho Municipal, onde se cria um canal. O que nós precisamos entender é que nós não podemos, num momento como esse que o Brasil vive, em que, inclusive, o Papa Francisco, numa viagem que teve recentemente aqui no Brasil, e que se portou de uma maneira assim, fantástica, não só como líder de uma religião, líder da religião católica, mas também como cidadão. Eu fiquei impressionado com a entrevista que o Papa deu, depois que teve aqui no Brasil, que foi publicado, editado no Fantástico. Então, em que ele fala que as pessoas os jovens principalmente, devem se manifestar, que faz parte da índole da juventude, mas fez uma ressalva importante, que não sejam manipulados, porque esses movimentos muitas vezes são infiltrados, como a gente já está vendo nos grandes centros, no sentido de tentar se desviar os movimentos, de algum aspecto, para questões
mais ideológico, tudo isso. E segundo, que nós temos que respeitar, uma coisa é o governo, uma coisa é o Estado. Então, o Estado está acima de qualquer governo. O que é o Estado? É o respeito às instituições, é o respeito às eleições, às regras que existem nas eleições, os eleitos, porque ninguém chega num cargo público, tanto no legislativo ou no executivo, porque chegou, porque entrou lá e falou, agora a partir de hoje eu sou político. Não, teve que passar pelo crivo popular, teve que ser eleito, teve que ter a maioria dos votos. Então, de maneira que eu acho que a gente tem que, o respeito ao Estado tem que ser respeitado, juntamente com respeito, obviamente, ao povo, porque, na final de contas, o Estado vive em função do povo. Então, essas reivindicações a gente tem recebido num alto nível. Ontem foram à Câmara, fizeram lá manifestações, mostraram cartazes, e tudo isso faz parte da democracia. O político, como bem disse o Papa o Papa Francisco, né, quando ele se referiu aos católicos, dizendo que a igreja tem que se aproximar do povo e não fazer religião por correspondência, é também um recado à classe política, que os políticos também têm que se aproximar do povo, que é a razão de ser de todo esse processo. Ok. Doutor Marcelo, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso programa, queremos aí agradecer a sua participação mais uma vez e sempre nos colocar aqui à disposição para que a gente possa estar aqui levando a informação aos nossos ouvintes todas as manhãs aqui pelo Café da Manhã, no que tange a Câmara Municipal de Guaratinguetá. Obrigado mais uma vez pela visita do senhor. Eu agradeço a você, ao Marcos, ao Nelson, a Carolina, a todos os seus ouvintes.